Estamos de regresso ao Buzz Factor, onde hoje debatemos o novo Código da Publicidade. Doutora Teresa Moreira, estas preocupações que foram referidas na primeira parte do programa foram tidas em conta nesta versão final do documento que vai ser entregue ao Governo? Foram tidas em conta. Se me permite, eu gostava já agora só de fazer 2 ou 3 comentários. Acho que foram, obviamente, observações muito interessantes, independentemente de serem parceiros nossos e, de facto, como a doutora Manuela Botelho referiu, estamos a discutir este assunto há cerca de 2 anos. Há uma questão muito importante que, de facto, nem é muito clara para os consumidores. É que há uma distinção entre o que é a informação pré-contratual, isto é, para um conjunto de produtos e serviços, e para determinados meios de aquisição de produtos e serviços, por exemplo, à distância. Há regras em matéria de informação pré-contratual, isto é, há regras que têm que ser transmitidas aos consumidores para que eles tomem a sua decisão em termos avisados. Outra coisa é a publicidade. Há casos, há produtos, por exemplo, os produtos financeiros, em cuja publicidade nós encontramos menções obrigatórias que têm muito a ver com a informação pré-contratual. Mas, de facto, como a doutora Manuela Botelho referiu, o Código da Publicidade só trata de publicidade. Há outra legislação que trata de informação pré-contratual. Para já há aqui uma certa confusão e nem sempre isso é óbvio para operadores económicos e para os consumidores. Esse é um ponto. Segundo Mas ponto, o que a doutora Manuela Botelho estava a dizer era também que neste diploma se ultrapassava um bocadinho o âmbito da publicidade. É de facto assim? É justamente esse o meu ponto, é que de facto a informação pré-contratual deve ser, se quiser, supervisionada, fiscalizada nos setores sujeitos à regulação económica pelos reguladores setoriais, sem qualquer dúvida disso. Mas para nós, Direção-Geral do Consumidor, é muito claro que nós temos competência genérica em matéria de publicidade e aqui queria dizer que não é só em prol dos consumidores, é também em prol das empresas, que recebemos muitas queixas de empresas, a empresa X contra a empresa Y, por publicidade comparativa que é ilegal nos termos da lei. Portanto, não são só os consumidores que se queixam e os nossos processos, as nossas decisões não se referem apenas a assuntos que nos foram trazidos pelos consumidores. Parece-me que é muito importante, de facto, separar o que é regulação, estou perfeitamente de acordo, mas queria dizer que penso que nós tivemos bastante cuidado em separar estas 2 matérias, ainda que reconheça que há legislação específica, o caso da saúde, que sabemos que é objeto de diplomas próprios, e o caso dos produtos financeiros, onde muitas vezes se extraem exigências da informação pré-contratual para a própria publicidade. Infelizmente, como o Dr. Paulo Fonseca referiu, isso não impede necessariamente os consumidores depois de tomarem decisões que se calhar não eram as melhores. Mas esta é uma primeira preocupação. Um segundo ponto é em relação ao que o Dr. Miguel Moraes Vaz referiu sobre a autorregulação. A Direção-Geral do Consumidor e o antecessor, o Instituto do Consumidor, sempre teve relações muito próximas, é sabido, com o ICAP. Até há 2 ou 3 anos renovámos um protocolo e até desenvolvemos há 1 ano e pouco um projeto conjunto sobre os selos distintivos. Parece-nos que a autorregulação é extremamente importante em qualquer atividade económica. Claramente, no caso da publicidade em Portugal, ainda por cima, é merecidamente reconhecida porque, enfim, tem um registro extremamente positivo. E, nesse sentido, a autorregulação, claro, para nós vem completar a intervenção pública e, desejavelmente, até deve ir um bocadinho mais longe daquilo que resulta da lei. Isto é, se as empresas, se as associações empresariais decidem celebrar um código de boas práticas, um código de conduta, é expectável que vão para além daquilo que resulta da lei, porque, enfim, obrigados a cumprir a lei estariam de qualquer forma, não é? Portanto, nesse aspecto, não há aí nenhum ganho acrescido. Mas o Dr. Miguel Moraes Vaz tem toda a razão, que, de facto, a autorregulação é, obviamente, muito mais dinâmica, muito mais adaptável às evoluções tecnológicas e o que referiu, por exemplo, quer para a publicidade agora nos meios interativos e digitais ou para a publicidade comportamental online, parece-me que é muito interessante, para além de beneficiarem do facto de estarem inseridos em redes de parceiros europeus, portanto, porque hoje em dia também a publicidade que nós vimos, mesmo que seja em português, muitas vezes, enfim, é-nos trazida por um operador económico que, no fundo, nem sequer está sediado em Portugal ou que nem sequer, enfim, é português, entre aspas. Portanto, para nós este é um ponto também muito importante. Indo a medidas concretas, o digital foi um tema bastante importante e que foi levado bastante a fundo neste diploma. Qual era a importância que atribuíam a esta questão?
Só que e coloca-se outra questão também aqui em relação ao digital. Como é que é possível fiscalizar? Falava-se desta questão, por exemplo, dos bloggers começarem a identificar artigos pagos como publicidade. Mas como é que é possível fiscalizar neste universo digital? Pois, sabe que, enfim, esse é que é o outro plano. Eu confesso que nós começámos por fazer este exercício preocupados justamente sobre a adequação do regime jurídico da publicidade aos novos meios de comunicação. E pensámos, claro, nos meios interativos e digitais e pensámos nas redes sociais. Mas o nosso código, de qualquer forma, com os conceitos que tem, não distingue o meio de comunicação. Nesse sentido, isso seria adaptável. Embora, atualmente, noutras sedes, na OCDE, nas Nações Unidas, estamos a discutir muito o comércio eletrónico e tudo quanto diz respeito ao comércio eletrónico e muitas vezes estamos a fazer este exercício de saber, quando eu compro algo através da internet, devo ter os mesmos direitos, as empresas devem ter as mesmas obrigações, enfim. E uma ideia genérica que existe é que tem que haver pelo menos a mesma proteção, se calhar em alguns casos ou alguns pontos até deve haver uma proteção acrescida. Mas nós fizemos esse exercício e chegámos à conclusão que, de uma maneira geral, em termos de regime, não é? Que o regime é perfeitamente adaptável aos novos meios. Agora, a Catarina dizia muito bem, há uma outra questão. Como é que isso se fiscaliza e, sobretudo, como é que se atua, caso fiscalizando-se, se identifiquem infrações. Para esse efeito, a Direção-Geral do Consumidor, pelo menos, trabalha já há uma série de anos com os seus parceiros europeus numa rede, de, se quiser, de aplicadores da legislação europeia de defesa dos consumidores, uma rede de enforcers, entre aspas, e há muitos dos nossos parceiros ingleses, franceses, até espanhóis, que têm muita experiência, têm observatórios de internet, nas quais fiscalizam não só a publicidade, mas outras mensagens. Todos os anos, com a coordenação da Comissão Europeia, há uns exercícios que são os sweeps, como o nome indica, internet sweeps, portanto, uma espécie de varreduras na internet em que se escolhe um tema por ano para se fazer de uma maneira aleatória, ao mesmo tempo, fiscalização por todo o espaço da União Europeia, para identificar o cumprimento das obrigações que resultam da legislação europeia e, se houver infrações, naturalmente atuar. Agora, é impossível estar constantemente a fiscalizar todos os meios, não é? Porque hoje em dia, ainda por cima, os sites, como nós sabemos, abre um, fecha outro, as empresas têm outra dinâmica, outra plasticidade, mas parece-nos de qualquer forma importante, para já que os próprios operadores económicos, se quiser as plataformas, por um lado, mas também os anunciantes, saibam que há entidades públicas, desejavelmente a trabalhar em cooperação estreita, a fiscalizar o que acontece e a intervir na medida do possível. Dá-vos segurança esta possibilidade de fiscalização? Para os anunciantes é importante que isso aconteça, porque o meio digital é um meio muito com alguma opacidade, não é? E mesmo para os anunciantes, por vezes, acontece, e já não é a primeira nem a segunda vez, que alguns associados nossos nos vêm chamar a atenção por anúncios deles aparecerem em sites que são sites pirata ou sites que eles não sabem como é que as coisas lá chegam, porque é um meio ainda... que podem até ser prejudiciais para a reputação das marcas. E, portanto, que haja essa proteção é para todos benéfica e, portanto, aí colaboraremos sempre com todas as entidades, por forma que isso, enfim, que haja uma lista negra, uma lista branca de sites que sejam suscetíveis, que sejam autorizados, que sejam suscetíveis de conter publicidade, porque muitas vezes é um meio tão sem fronteiras, disperso, tão sem fronteiras, que é muito difícil mesmo para os consumidores e, portanto, para os anunciantes. E para os anunciantes é importante que haja regulação e que haja também proteção, sendo que a proteção do consumidor não se faz só pela via da publicidade. Aliás, a publicidade, os consumidores não ficam protegidos pela regulação da publicidade. É que não ficam mesmo. E por isso é que achamos que há matérias que devem ser atacadas logo na raiz e não é na publicidade. Porque isto que traz um ónus para a publicidade que é muito mau. É muito mau para todos, é muito mau para a sociedade de uma forma geral, é muito mau para a economia, é mau para o cidadão, porque
parece que fica descansado por via dessa regulação e não pode ficar descansado. Uma das questões que se levantou e que tem gerado muito debate é a questão do controle prévio das campanhas das empresas de telecomunicações por parte da Anacom. Qual é a opinião da APAN sobre isto? Nós somos absolutamente contra todo e qualquer controle prévio da publicidade. Porquê? Porque o código que tem que ter muito claro são os princípios e as regras. Estando as regras bem definidas e os princípios bem definidos, quem não as cumprir tem que ser penalizado e valentemente penalizado. Não. Agora, a questão do controle prévio também não só não resolve. Ainda há bocadinho o Dr. Paulo Fonseca falava que mesmo com as questões da publicidade na banca, que hoje é sujeita a controle prévio, porque as coisas não estão melhores. Por amor de Deus, quer dizer, e de resto, nós já em relação a esse tema, para nós o importante é que o setor esteja regulamentado. Não se vai regulamentar um setor com base na publicidade. Porque ou se proíbe que determinada prática seja desenvolvida, ou então não é proibir só no fim da linha, que é onde está a publicidade. E, portanto, a nossa posição em relação à Anacom é exatamente a mesma. O Sr. Secretário de Estado dizia que havia um incremento muito significativo das queixas. Mas as queixas são em relação à publicidade, lá está mais uma vez a confusão entre informação e publicidade, não é? Ou em relação às ofertas em si mesmas. Mas as ofertas também encerram muitas vezes publicidade, não é? É a partir daí que os consumidores também colocam muitos problemas. Eu não estou a pôr em causa, efetivamente, o controle prévio é um problema porque poderá não resolver. E no entender da DECO, a DECO obviamente não é somente uma caixa de entrada de reclamações, nós também observamos a sociedade e também denunciamos quando consideramos que efetivamente estão a violar as regras. No caso específico das comunicações eletrónicas, sempre foi para nós muito importante definir um conjunto de informações que devem constar da publicidade. E não é a primeira vez que denunciámos, quer à Direção-Geral do Consumidor, quer ao ICAP, situações em que havia, no nosso entendimento, publicidade enganosa. Ou não era dada informação sobre a existência de um período contratual mínimo, ou não era dada informação de que, efetivamente, esta vantagem promocional tinha um tempo limite e que, a partir deste tempo limite, portanto, o valor iria modificar por completo. Nós estivemos, obviamente, à espera de reclamações, mas depois também as recebemos e, efetivamente, denunciámos estas práticas e, na grande generalidade das situações, efetivamente, estas práticas fossem consideradas uma situação de publicidade enganosa e as empresas, quer na autorregulação, não desconhecemos ainda a nível da heterorregulação, mas efetivamente condenadas a cessar a prática. Agora, a questão passa um pouco por também saber que efeitos é que existem, ou em termos de tempo em que é determinada a prática, é que se tem ou não efeitos úteis para o consumidor ou não. Ou seja... Uma das questões que se coloca também é em termos de sanções, porque às vezes para os anunciantes e para as empresas é até vantajoso não cumprirem determinada regra, serem sancionados e as sanções não são suficientes para ser... Nós tivemos empresas que nos disseram mesmo em reuniões que tínhamos e que diziam-nos conseguimos, o lucro que temos na angariação do cliente com uma situação de publicidade enganosa é superior efetivamente à penalização que nós vamos ter por infringirmos o código ou, por exemplo, por violarmos as regras. Em termos de sanções, este novo código acha que vai ser mais dissuasor? Tem uma medida, por exemplo, no caso das sanções, efetivamente, se falarmos respectivamente de valores, o nosso entendimento é que não é suficientemente ambicioso. No entanto, se falarmos no mecanismo processual, quando foi iniciada a discussão, e não estou a errar, havia aqui uma grande preocupação a nível da simplificação procedimental e para nós isto é muito importante porque o que nos interessa é que efetivamente haja aqui uma decisão e que a decisão tenha efeitos práticos e que seja célere. E muitas vezes o que se verificava é que existiam manobras dilatórias muitas vezes por parte das empresas, recorrendo aos mecanismos jurídicos existentes, no sentido ou de atrasar ou de impugnar e então impedindo estes efeitos práticos. Agora, a possibilidade, por exemplo, de existir uma medida cautelar a nível de suspensão imediata
neste caso da comunicação comercial, da publicidade, numa situação em que se verifique que existem indícios, porque também é muito difícil, esta matéria não é fácil de aplicar no terreno, porque temos que verificar primeiro uma situação de publicidade enganosa, não é facilmente, não conseguimos todos distinguir se é uma situação de publicidade enganosa ou não. Tem que ser muitas vezes analisada em concreto. No entanto, a existência de formas em que permitam, neste caso, acautelar danos para os consumidores e acautelar danos no imediato, para nós vemos, obviamente, com bons olhos. Dr. Miguel Moraes Vaz, a autorregulação pode ir mais longe nestes aspectos ou é mesmo necessário legislar? Não, a autorregulação não vive sem um quadro legislativo. Portanto, ele é preciso. Nem o ICAP, nem a autorregulação interfere com as competências das autoridades administrativas, etc. Portanto, as autoridades administrativas têm um determinado tipo de sancionamento pecuniário, o ICAP tem um sancionamento, digamos assim, diferente. Nós temos diversos sistemas, por exemplo, da mediação. Por exemplo, que é um acordo entre as partes em litígios. Temos da resolução de litígios do consumidor que se dirige ao ICAP contra uma empresa ou queixas entre os agentes económicos. O que faz com que a publicidade cesse muito celeramente, com uma celeridade incrível em relação a outros procedimentos, nomeadamente legais. Temos, por exemplo, também dois mecanismos que são pouco divulgados, até por uma questão de confidencialidade, que é um sistema de triagem prévia, em que as empresas que têm dúvidas dirigem-se ao ICAP e nós em 24 horas, 48 horas, damos uma resposta. Ou de um chamado pre-clearance, ou seja, as empresas submetem a publicidade e não vão para o ar sem o aval do ICAP. Portanto, a Mas há mais uma vantagem sanção. da autorregulação é que é mais flexível e atua com maior rapidez. Sim, É isso. mas há uma outra sanção, digamos assim. No site do ICAP estão publicadas todas as entidades que foram, cuja publicidade, ou responsáveis pela publicidade que foi censurada pelo júri do ICAP. Estão lá todas, a identificação das partes, não é só a deliberação em si, mas a identificação. Eu sei que tínhamos muito mais para falar sobre este tema e eu peço imensa desculpa por termos de terminar aqui, mas o programa tem um tempo limite. Terminamos aqui mais um Buzz Factor, voltamos daqui a 15 dias. Até lá!